Queridos, como cristãos, além de ler a Bíblia, o que mais nós fazemos como cristãos é orar. O que você faz mais? Orar ou ler a Bíblia? Fica difícil, não é? Orar, eu creio que nós oramos mais. Porque nós oramos quando estamos dirigindo no carro, nós oramos quando nos assentamos à mesa para comer, oramos quando nos levantamos, oramos ao nos deitar, oramos de madrugada quando a gente acorda, enfim, quando você está no ponto esperando alguém, você sempre está em oração. Isso é viver em oração. Isso é orar sem cessar. A Bíblia diz que Daniel tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, dentro do seu quarto, ajoelhado, com janelas abertas. Eu digo que quem tem o hábito de orar 3 vezes por dia, no seu quarto, ajoelhado, é porque vive uma vida de oração constante. Porque se você, por 3 vezes por dia, você se ajoelha em secreto e adora o seu Deus, é porque no dia a dia, no caminhar, no trabalhar, no dirigir, você está com a mente voltada para Deus, para a oração. Isso é orar sem cessar. Eu quero desafiar você para viver uma vida de oração. Porque o seu sucesso como cristão depende de uma vida de oração. Ninguém se assemelha a Jesus Cristo sem oração. Como posso viver uma vida de oração? Como posso orar mais? Quantos minutos duram a sua oração? Como é a sua oração? Como ela é feita? Eu quero dar para vocês hoje algumas dicas de como orar mais e uma oração mais extensa. Uma oração que dure pelo menos 8, 10 minutos, 15 minutos. Como podemos fazer para que a oração seja mais longa? Porque muitos vão orar e em questão de 1 minuto não tem mais o que falar. Pois bem, queridos, a oração começa quando você começa o louvor a Deus. Quando você abre o inário e começa cantando 1 hino, 2 hinos, 3 hinos, você está já em comunhão, em oração. Só que a primeira sessão da oração se chama louvor e adoração. Você começa a sua oração com louvor e adoração. Eu gosto de cantar 3, 4, 5 hinos, 6 hinos, enfim. Dependendo do tempo, eu canto mais. Dependendo do tempo, eu canto menos. Mas sempre eu canto antes de me ajoelhar e abrir o meu coração diante de Deus. Às vezes eu canto sentado, às vezes eu canto ajoelhado. Depois que eu canto, eu então vou ler os pedidos de oração. 1 a 1. Leio os pedidos, nome por nome. Depois que eu leio os pedidos, eu me ajoelho. E então eu canto mais uma música. E a música que eu canto quando eu me ajoelho é: Santo, 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 Santo és, Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Terra e céus formaste para o teu louvor. Santo, 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 sumo benfeitor. Teu Senhor é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém.
Depois do louvor, eu começo então a louvar a Deus com palavras, não com música. Então eu começo a louvar a Deus agora com palavras de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir muito em breve. Digno és de receber toda a glória, todo o louvor, todo o poder, porque só o Senhor é digno, porque só o Senhor é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, meu Deus e meu Senhor. Tu és o meu abrigo, tu és a minha rocha, a rocha da minha salvação, meu refúgio para onde eu corro, meu socorro na hora da angústia. Deus de Israel, Santo de Israel, Jeová eterno, YHWH, o grande eu sou, o único eterno, santo e tremendo é o teu nome. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Emanuel, Jesus, santo e venerável, Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. Ó Miguel, Jesus Cristo, o príncipe que se levanta pelo teu povo. Ó querido Pai, na tua presença eu me ajoelho, eu te adoro, eu sou teu, e usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu, eu tiro neste momento a minha vontade do domínio de Satanás, teu inimigo, e coloco minha vontade nas tuas mãos. Apodera-te da minha vontade, santifica. E querido Espírito Santo, vem fazer morada em mim, habita em mim. Por favor, escreve na minha testa, santidade ao Senhor, porque isto é tudo e é a única coisa que eu quero ser, santo ao Senhor. Não quero outra coisa, Senhor. Vem, querido Espírito Santo, me comunicar a vida de Jesus, a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus. Dá-me todos os traços de caráter de Jesus, todos os traços. Estende a tua mão, ó Pai, agora sobre a minha cabeça. Coloca a tua mão sobre a minha cabeça e abençoa-me com a bênção do pai Abraão, para que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas, para que eu possa ser uma bênção na minha família, para que eu possa ser uma bênção na vida daqueles por quem oro, na vida daqueles por quem intercedo, na vida daqueles a quem eu unjo com óleo. Faz-me uma bênção, Senhor, na vida das pessoas. E agora, Pai, abençoa a minha esposa, derrama sobre ela o teu Espírito. E aí vem a filha, abençoa a minha filha, ela é santa ao Senhor. Aí vem o filho, abençoa meu filho, ele é santo ao Senhor, eu o dei para ti. Aí vem a nora, aí vem o genro, aí vem as netinhas, aí vem meu pai, aí vem minha mãe, aí vem meus irmãos, aí vem a minha sogra, aí vem meus cunhados. E então eu começo nome por nome das pessoas. Às vezes eu oro então por Wakefield, depois eu começo orando por Everett, às vezes eu começo orando por Lowell. Eu sempre escolho uma igreja para começar, porque são muitos nomes. Não daria para mencionar todos os nomes das 3 igrejas numa só oração, mas escolhe uma, depois escolhe a outra. Queridos, quantos minutos você vai levar para fazer uma oração assim? Meia hora? 40 minutos? Você não precisa, você não tem 3 igrejas, né, para orar por elas, mas você pode fazer uma oração da mesma forma, seguindo o mesmo critério. Não precisa usar as mesmas palavras, porque você é você, eu sou eu, cada um é cada um. Mas você pode orar a Deus começando com louvor e adoração. Depois, palavras de adoração, de exaltação. Hoje de manhã, um irmão lá na igreja de Lowell perguntou para mim: pastor, eu não sei cantar, eu não consigo cantar. E eu ouvi o sermão onde o senhor fala que a gente precisa iniciar a oração louvando a Deus. Como eu faço? Pois bem, irmão,
Se você não sabe cantar, você pode louvar a Deus com palavras de adoração, palavras de exaltação. O livro de Salmos está cheio de palavras de adoração e de exaltação a Deus. O livro do Apocalipse está cheio de palavras de adoração e de exaltação a Deus. Você vai falando, exaltando a Deus, glorificando o nome de Deus, buscando o batismo do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. E meus queridos, vocês devem fazer um pouco de silêncio, depois que vocês louvam, depois que vocês pedem o batismo do Espírito Santo, façam alguns minutos de silêncio, onde você fica concentrado em Deus, e você vai sentir a bênção de Deus na sua vida. Um pouco de silêncio faz muito bem na presença de Deus, porque a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando é que eu descubro que Deus é Deus? Quando é que eu descubro que Deus é Deus? Quando eu falo? Não. Quando eu me aquieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou Deus no céu, sou Deus na terra. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Por isso nós temos que aprender também a fazer silêncio na presença de Deus. Esta oração, meus queridos, deve ser uma oração particular, privada, com portas fechadas, com trava na porta. Sempre você trava a porta, para que você não seja interrompido na oração. Para que não entre outra pessoa no quarto, no local onde você estiver, porque esta é uma oração entre você e Deus. E tudo em voz audível. Em voz alta. Você canta, você fala, você exalta o nome de Deus, você levanta as mãos para o céu, você chora, você desabafa, você está alegre, você fala que está alegre. Se você está triste, você fala que está triste. Se você tem que reclamar de alguma coisa, você reclama, fala: Senhor, eu não posso aceitar isso, eu não gostei disso, eu estou nervoso com isso, o Senhor me ajude. Se você tem que falar o nome de alguém que está prejudicando você, você fala: fulano de tal está me prejudicando, ele está agindo desta forma, eu peço que o Senhor interfira na vida dele, o Senhor tenha misericórdia dele, mas que o Senhor me ajude a passar por esta tribulação. Você vai abrindo o seu coração a Deus como a um amigo. É uma conversa reverente, mas é uma conversa amiga, aberta e a sós com Deus. Esta oração nunca pode deixar de existir na sua vida, é independente do culto familiar que você faz com a sua família. É independente da oração em público que você faz na igreja ou com a família. Esta é a oração privada, particular, você e Deus. Você pode orar de manhã, você pode orar ao meio-dia, você pode orar à noite. A oração maior que eu faço é de manhã. A oração durante o dia, ou meio-dia, ou à noite, elas são mais curtas. Mas de manhã é o momento em que eu me tranco, eu me isolo e eu adoro o meu Deus. E nesse momento em que você está adorando a Deus, você diz: Senhor, quantos dias mais eu vou precisar fazer esta adoração até chegar na tua presença, na glória, no céu, na volta de Jesus? Quantos dias mais para a volta de Jesus? Um dia mais perto da volta de Jesus. E você clama pela volta de Jesus. E você fala que está com saudade de Jesus. E você fala que o mundo perdeu o valor para você. E você fala que o céu cresceu de valor para você. Você fala que o mundo cada vez tem menos atração. E o céu está crescendo em atração e em valor. Seus pensamentos estão concentrados no céu. Volte logo, querido Jesus. Volte logo. Eu só quero estar na tua presença. Eu só quero ser mais semelhante a Jesus. Eu só quero ser uma bênção. Eu só quero ser um instrumento nas tuas mãos. Usa-me.
Na oração também eu gosto muito de falar aquele texto de Isaías, onde Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você vai introduzindo os versos da Bíblia na sua oração. Você vai assimilando da experiência de Daniel, da experiência de Davi. A experiência de Davi tem muitos textos de louvor e de adoração a Deus, muitos salmos. Na experiência deles você vai assimilando e vai usando na sua oração todos aqueles textos, né? Queridos, a oração é o respirar da alma. Cristão que não ora, ele pode até falar bonito, ele pode até fazer coisas bonitas na igreja, mas um cristão que não ora é um cristão fracassado, é um cristão de fachada, é uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas sem fruto. Vive só de aparência. E Deus não quer sua aparência. Deus quer que você seja um cristão verdadeiro. Queridos, hoje nós queremos falar um pouco sobre a oração. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Aqui nós lemos na página 103. Página 103. Atos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 54. Atos capítulo 7, a partir do verso 54. Aqui é a história de Estevão. Estevão era um dos 7 diáconos eleitos pelo Espírito Santo para cuidarem e ajudarem os apóstolos na igreja. Quando Estevão foi escolhido para ser um dos diáconos, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de poder. A Bíblia diz que Estevão era um homem possuído pelo poder do Espírito Santo. E aqui diz a partir do verso 54 que no final do sermão que ele fez para a igreja, no final do sermão que ele fez para a sua plateia, vejam o que aconteceu no final do sermão. Capítulo 7, verso 54, página 103. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. À medida que Estevão foi chegando no final do sermão, e ele foi apelando, e ele foi apertando com o povo de Israel, eles, em vez de aceitarem as advertências, aceitarem as repreensões, eles foram ficando com raiva de Estevão, o pregador. Rangiam os dentes de raiva dele. Diz aqui o verso 54. E o verso 55 diz, leiam comigo: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que glória, irmãos! Ele viu o céu aberto, ele viu o trono de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Que privilégio, não é? E aí o verso 56. Verso 57 agora. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Aqui não está falando dos ímpios, aqui não está falando do povão mundano, profano, aqui está falando da igreja de Deus daquele tempo. A igreja de Deus naquele tempo não suportou o sermão e decidiu matar o pastor. É possível isso? É possível uma igreja não suportar o sermão e falar: nós temos que matar esse pastor, para que ele deixe de falar isso que ele está falando. E foi o que eles fizeram. Taparam os ouvidos, diz aqui. E o que mais? Unânimes. Ora, vamos dizer que tivessem ali 50, 100 pessoas, 200 pessoas, não sei quantas pessoas estavam ali ouvindo o sermão de Estevão. Será que não tinha nenhum para dizer: calma, povo, calma, vocês estão querendo matar o pregador? Aqui disse unânimes, todo mundo concordou. Queridos, no meio do povão, no meio da multidão, as pessoas mostram quem elas são.
Coisas que você não faria sozinho, você faz no meio do povo. Talvez aquele povão que disse, crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Talvez muitas daquelas pessoas que falaram isso, se estivessem sozinhas na frente de Jesus, nunca falariam isso. Mas no meio do povão, aí eles mostraram quem eles eram. Assim também aconteceu no sermão de Estevão. Eles se uniram para o mal, unânimes, arremeteram-se contra ele. E o verso 58, leiam comigo. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Estevão morreu orando. O corpo de Estevão foi coberto com pedras. Pedras de violência, pedras de incredulidade, pedras diabólicas acertaram o rosto, o corpo, a cabeça de Estevão. E mesmo quando ele estava sendo coberto por pedras, ele continuava orando. Ele morreu orando. E o que acontece quando você morre orando? Quando você morre orando, será que morre também a oração? Eu tenho aprendido na palavra de Deus e na experiência de Estevão, que quando você morre orando, a sua oração não morre. Homens e mulheres morrem, mas orações não morrem. Quando você morre orando por alguém, saiba que Jesus vai tomar nas suas próprias mãos esta oração e vai dizer: eu vou continuar fazendo esta oração. Esta oração agora, Estevão, é minha. Eu vou continuar orando pelos mesmos motivos que você estava orando. George Miller, ele era um homem de oração. E ele começou a orar por 5 pessoas. Dessas 5 pessoas que ele começou a orar, 2 se converteram antes dele morrer. Mas quando ele morreu, 3 daquelas pessoas por quem ele orava todos os dias ainda não tinham se convertido. Quem pegou a oração de Miller? Jesus. E Jesus continuou fazendo aquela oração. E depois da morte dele, os 3 se converteram. Ele não perdeu nenhum dos 5. Todos os 5 se converteram. Uns antes, outros depois. Isso vai acontecer com muitos filhos. Filhos cujos pais morrem orando por eles. Filhos cujos pais jejuam por eles. Filhos cujos pais estão morrendo, estão tristes porque o filho ainda não voltou para o lar. Lembre-se, querida mãe, querido pai, orações não morrem. Orações não morrem. Seres humanos morrem. A oração é eterna. A oração é viva. Quando Saulo, que consentiu na morte de Estevão, guardou a roupa dos apedrejadores e estava ali animado, porque Estevão estava sendo apedrejado, Saulo ouviu palavra por palavra da oração de Estevão. Quando Estevão, aí no verso 59, diz aí: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Palavra por palavra caiu nos ouvidos de Saulo. E eu posso imaginar que Saulo, quando tentava dormir à noite, aquelas palavras ficavam soando. Na galeria da sua mente, ele ouvia as palavras da oração de Estevão. Quando ele ficava no silêncio, ele começava a ouvir o eco das palavras de Estevão: não lhes imputes este pecado, Senhor. Lembram-se da oração de Jesus na cruz?
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não foi mais ou menos a mesma oração que Estevão fez? Usou outras palavras, mas o sentido é o mesmo, porque o sentido aqui é: Senhor, não lhes imputes este pecado, ou seja, não os condene por este pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão morreu orando pelos seus assassinos. Jesus morreu orando pelos seus assassinos. É possível orar pelos que nos perseguem? É possível amar os que nos odeiam? Jesus disse, não é? Orai pelos que vos perseguem. E deu exemplo disso. Estevão deu exemplo disso. Por isso, meus queridos, nós temos que viver uma vida de oração. Você não vai ser maior do que a sua vida de oração. Um pastor não é maior do que a sua vida de oração. O ancião não é maior do que a sua vida de oração. Qualquer membro, qualquer jovem, qualquer moça, qualquer juvenil, adolescente, eles não vão ser maiores do que a vida de oração que eles têm. Quanto tempo você ora por dia? Quantas orações você faz por dia? Quantas pessoas você tem na sua lista de oração? No seu ministério de intercessão, quantas pessoas você intercede por elas? Com quanta frequência você busca o batismo do Espírito Santo? Qual é a frequência com que você busca o batismo do Espírito Santo? Quão intenso é o seu desejo de ser santo? Quão intenso é o desejo de ser santo? Será que o seu desejo de ser santo, será que o seu desejo de ser batizado pelo Espírito Santo é maior do que o desejo por um carro 0 quilômetro? É maior do que o desejo de ter uma boa casa, uma casa grande, ou então fazer uma poupança, comprar uma chácara, voltar para o Brasil? Quão intenso é o seu desejo pela santidade? Nesta oração, que geralmente eu faço de manhã, eu digo: Senhor, nada para mim tem mais valor do que ser santo ao Senhor. Estou falando diante de Deus, ninguém está ouvindo, só Deus está ouvindo. Não tem por que eu mentir. Não tem por que eu estou querendo impressionar quem? Não estou tentando impressionar ninguém, irmãos. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, é só eu e o meu Deus. Por isso ali você derrama a sua alma diante de Deus em oração. E você fala aquilo que você sente. Você pede aquilo que você quer. E quando você pede o que você quer, e o que Deus quer também está em harmonia com o que você quer, Ele concede. Sabe por que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Porque quando nós pedimos o que queremos, mas não é o que Deus quer. Quando você pede o que quer, e você pode pedir o que você quiser, você é livre para pedir o que quiser, mas nem sempre você vai receber, a menos que seja o que Deus quer. E o que Deus quer, às vezes é diferente daquilo que nós queremos, porque às vezes nós pedimos coisas que não são benéficas para nós. Como aquela criança, aquele menino de 5, 6 anos chegou para a mãe e disse: mamãe, eu quero a faca. Para que, menino, você quer a faca? Eu não vou dar a faca para você. Você vai se cortar? Não, mamãe, eu quero a faca. Para que você quer a faca, menino? Eu quero descascar a laranja. Ela disse: não, espera um momento. Ela foi lá, pegou a faca, pegou a laranja, descascou a laranja e trouxe a laranja descascada. E a criança chorava, batia o pé e dizia: não, eu quero a faca para cortar a laranja. Nós adultos fazemos assim muitas vezes. Nós pedimos a Deus uma faca. Nós pedimos a Deus dinheiro. Quero dinheiro, Senhor. Para que você quer dinheiro? Queridos, Deus não dá muitas vezes o que nós pedimos, porque não será para o nosso bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Tiago. Lá em Tiago. Abra a sua Bíblia agora, lá na carta que foi escrita por Tiago, está pertinho de Pedro, não é? Pertinho de Pedro, aí tem a carta de Tiago. Antes de Pedro, Tiago capítulo 1.
Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago capítulo 1, página 187. Página 187. Tiago capítulo 1, verso 5. Vamos ler. Se porém, todos acharam? Leiam comigo, página 187, no finalzinho da Bíblia, Novo Testamento. Capítulo 1, verso 5. Leiam comigo. Se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quando você tem falta de sabedoria, você pode pedir a Deus que Deus vai dar? Eu não vou perguntar se você me acha sábio ou não. Isso é com você. Mas, meus queridos, eu tinha dificuldades para falar. E hoje não tenho mais dificuldades para falar. Quando eu fiz o meu teste de QI para entrar na faculdade de teologia, isso eu falo sem nenhum constrangimento, e eu não tenho vergonha de falar isso. Fizemos o teste de QI e todos riram da minha cara, porque o teste de QI, quem passa lá de 120 é gênio, né? É uma pessoa que tem uma inteligência acima do normal. Mas eu fiquei com 86. E 86 é idiota. É idiota. Aqui nos Estados Unidos, o resultado de um teste só é conhecido pelo aluno. Eu me lembro na Andrews, na Universidade Adventista, quando os professores devolviam a prova, eles devolviam a prova virada para baixo. E colocavam em cima, virada para baixo, nunca virada para cima. Porque ninguém pode ver o resultado da sua prova. Isso, você expõe a pessoa. Se a pessoa vai bem, ou se vai mal, está expondo a pessoa. Quando aparecia no edital as notas, não apareciam os nomes. No Brasil aparecia o nome mesmo. Não aparecia o nome do aluno e a nota que ele tirou. Todo mundo sabia a nota de todo mundo. Isso no Brasil. Mas lá na Andrews, não. Aparecia o quadro das notas e o professor dava para cada aluno um número que só ele sabia qual era o número. E quando ele olhava no quadro, ele sabia quem era ele e qual era a nota dele. Ninguém mais sabia. Para proteger, não é? Para não deixar ninguém passar vergonha. Mas no Brasil, na minha classe, todos ficaram sabendo que eu tinha... O meu teste de inteligência foi 86. E no parâmetro, no padrão, 86 era idiota. Ou seja, a pessoa... Eu creio que Deus fez alguma coisa, irmãos. Eu creio que quando nós pedimos a Deus sabedoria, Deus dá. Deus dá. Peça, porém, com fé. Não adianta ficar chorando e se queixando. Peça. Busca Deus. Peça, porém, com fé e não duvidando. Verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nas primeiras provas que nós fizemos no primeiro ano de teologia, nas primeiras provas dentro da classe, todo mundo era novo, todo mundo estava se conhecendo. Então vieram os resultados. Eu nunca tirei menos do que A ou B. A nota mais baixa que eu tirava era B, mas geralmente era A. E então os outros colegas diziam: olha só como está o idiota. Olha só o idiota. Idiota. Queridos, isso pode colocar você para baixo? A mim, graças a Deus, nunca me prejudicou. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu não sou superior a ninguém. Eu não sou inferior a ninguém. Eu sou simplesmente filho de Deus. E Deus dirige a vida daqueles que buscam, que pedem. E quem pede sabedoria, recebe. Não duvidando de nada. Peça, porém, com
Fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então você tem que pedir com fé, mas tem que pedir o que Deus gosta de dar. O que Deus gosta de dar? O pão de cada dia. Se você pedir o pão para uma semana, Ele não gosta de dar. Se você pedir dinheiro para um mês inteiro, Ele não gosta de dar. Ó, Senhor, me dá dinheiro para o mês inteiro. Deus vai falar, nunca prometi isso. Nunca prometi isso. Lá no deserto, durante 40 anos, eu dava o maná para o povo de Israel por 40 anos, mas eu dava só por um dia. E agora você quer que eu dê por uma semana? Não é o meu jeito de ser. Esse não é a minha estratégia. Só na sexta-feira que eu dava pão para 2 dias. Queridos, nós temos que pedir o que Deus quer dar. Você pode pedir saúde, e Deus está disposto a dar saúde, mas Deus dá saúde ensinando-me, a mim e a você, a praticarmos as leis da saúde. Quando você pede saúde, Deus pode dar doença, para que você aprenda a obedecer às leis da saúde. Quando você pede humildade, Deus pode dar para você humilhação, para você aprender a ser humilde. Quando você pede a Deus paciência, Ele manda provocações, para que você aprenda a ser paciente. Humilhações. Ninguém se torna humilde sem passar por humilhações. Você já passou por humilhações? Você já passou vergonha? Você se sentiu esmagado, espezinhado, rejeitado? Tudo que acontece para você, meu irmão, passou pelas mãos do nosso Pai Celestial. Não pense que qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida está acontecendo porque o diabo está. Sim, todo mal tem origem no diabo. Isso é verdade. Mas não pense que o diabo tem controle de alguma coisa. Ele não tem. Todo mal e toda desgraça, toda infelicidade que ocorrer na sua vida, primeiro passou pelas mãos do nosso Pai Celestial. E Ele mediu a prova. Ele testou o grau da temperatura para ver se você poderia resistir. E então Ele liberou a prova. E então Satanás é um poder o quê? Vencido. Deus é quem tem a soberania no universo. Por isso, meus queridos, quando nós oramos, nós devemos entender que Deus vai permitir, assim como permitiu para Jesus ser humilhado, ser cuspido, ser perseguido, ser rejeitado. Mas foi assim que Jesus aprendeu humildade, obediência. E Jesus dizia, a minha vontade, ou seja, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Diga na sua oração, eu quero fazer a tua vontade, ó Pai. Só a tua vontade. Que a minha vontade seja arrancada das mãos de Satanás. E que a minha vontade seja colocada nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. A tua vontade seja feita no céu, na terra e na minha vida. Não é assim que diz a oração do Pai Nosso? Jesus disse, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso. Então quando você ora não para Jesus, você não ora para o Espírito Santo. Quando você ora para o Pai. Oração tem que ser dirigida ao Pai. Porém, Jesus disse que a oração tem que ser feita em nome dEle. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Muitos oram para o Espírito Santo. Muitos oram para Jesus. Muitos fazem a oração, não citam nem sequer o nome de Jesus. Eu tenho observado muitas orações, aqui mesmo na igreja.
que terminam sem falar o nome de Jesus. Que ousadia! São orações que não passam do teto. Por quê? Como uma oração pode subir ao céu se não estiver embebida, impregnada no nome de Jesus? Não será aceita. Por isso Jesus diz em João capítulo 16. Abriram, hein? Sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, página 92. Página 92. Vamos ler aqui, verso 23. Verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa, a quem? A quem que nós temos que pedir? Não é o Santo Antônio, meu irmão. Não é a Virgem Maria, meu querido irmão. Virgem Maria foi uma mulher agraciada por Deus, respeitada. Nós a amamos, mas nós não podemos pedir a ela. É ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos. Por isso Jesus diz, quando orardes, orareis ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. E quando pedirdes, pedireis ao Pai. Vamos ler de novo. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Oração em nome de Jesus, feita ao Pai. Mas o poder para vencer, o poder para obedecer, o poder para ser santo, é o Espírito Santo. Então você ora ao Pai, em nome de Jesus, e pede o poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que habitará em você. É o Espírito Santo que fará morada em você. É o Espírito Santo que fará de você um templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que repreende, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que amolece o coração, é o Espírito Santo que impede você de fazer coisas, é o Espírito Santo que empurra você para fazer coisas. O Espírito Santo é quem faz tudo em todos. Mas a oração eu tenho que orar ao Pai, em nome de Jesus. Agora voltando uma página, irmãos. Voltando uma página, na página 91, capítulo 14. Capítulo 14, página 91. Vamos ver o verso 13 e 14. Leiam comigo. Capítulo 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É muito claro. Em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. É em nome dele que eu peço. Jesus é um nome que funciona como passaporte, como código, como senha. Jesus é um nome senha. Se você não proferir a senha, as portas do céu não se abrem. Os celeiros do céu não serão abertos para você. A bênção não virá. Você tem que pronunciar na oração a senha. E a senha se chama Jesus. Nome santo e venerável. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, meu irmão. Jesus, meu amigo. Jesus, meu salvador. Jesus, carne da minha carne. Jesus, sangue do meu sangue. Jesus, aquele que se levanta pelo seu povo. Oh, meus queridos, como é bom conversar com nosso Pai, com o nosso Jesus. Agora, durante a sua oração, você pode conversar com o Pai, e conversar com Jesus e conversar com o Espírito Santo também. Tem hora que na sua oração você começa a conversar com Jesus. E tem hora na oração que você começa a conversar com o Espírito Santo. Mas quando você vai pedir alguma coisa, você pede ao Pai, em nome de Jesus, e o poder que fará o milagre é o poder do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham unidos para a salvação sua e minha. Agora, existe um texto na Bíblia que diz que quando nós
voluntariamente, conscientemente, nós rejeitamos ouvir os mandamentos de Deus, rejeitamos observar a lei de Deus, até a nossa oração se torna abominável a Deus. Deus quer ouvir as orações, mas Ele quer que também sejamos obedientes a Ele. Provérbios capítulo 28, abra sua Bíblia, em Provérbios capítulo 28. Aqui nós lemos, Provérbios capítulo 28, bem no meio da Bíblia aí, página 456. Página 456. Antigo Testamento. Vamos ler aqui capítulo 28 e o verso 9. Provérbios capítulo 28, verso 9. Página 456, lemos então juntos. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Quem não é filho de Deus não precisa guardar. Porque a lei de Deus é para os filhos e para as filhas que Ele tem na terra. Quem não é filho e filha não precisa guardar os mandamentos de Deus. Mas também não serão ouvidos por Deus. Mas os que são filhos guardarão. Abra sua Bíblia agora, lá na primeira carta de João, irmãos. Lá na primeira carta de João. Vamos ler aqui em primeira carta de João, na página 197. Página 197. Capítulo 3 da primeira carta de João, verso 22. Vejam o que o Espírito Santo está falando para você. Primeira carta de João, capítulo 3, página 197. Vamos ler o verso 22. Leiam comigo em voz alta. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, se você vive uma vida de obediência, existe um relacionamento entre o pai e o filho, não é? Esse relacionamento entre pai e filho é um relacionamento de obediência a Ele. Ele me abençoa, eu obedeço, Ele me abençoa, Ele já me salvou. A salvação já aconteceu na sua vida. Você já abraçou a Jesus como Salvador. Você já é filho de Deus. Por isso, você vive em obediência. E aqui diz, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O mandamento de Deus é que nos amássemos uns aos outros, não que nos amassemos uns aos outros. Os cristãos vivem se amassando uns aos outros, em brigas, em lutas, em críticas. Lembre-se, pois, que o mandamento de Deus é que nos amássemos, não que nos amassemos. Queridos, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Converse com Deus. Quando você estiver dirigindo o seu carro, converse com Jesus. Converse com o Espírito Santo. Peça que Jesus se assente no banco do passageiro. E vão conversando. Fale do seu sonho de ir para o céu. Fale do seu desejo de estar no céu. Vai sonhando. Não é pecado sonhar. Sonhe. Visualize o céu. Visualize Jesus. Visualize o Pai. Visualize você abraçando o Pai. Visualize você se ajoelhando com os santos anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno és de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória. Visualize-se no céu, abraçando o Pai, adorando-o. Vivam a vida de oração. Quem ora mais, peca menos. Mais oração, mais poder. Busque o batismo do Espírito Santo, todos os dias, mais de uma vez por dia. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus? Nós o veremos, vamos cantar este hino? Nós o veremos em resplendor e glória.
Oração, queridos, é muito mais experiência do que teoria. A teoria da oração é uma coisa muito simples, mas é uma experiência gostosa. Prove e veja.